Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração. Capítulo 4. A oração de purificação. Recentemente, temos ouvido falar muito sobre o poder do pensamento positivo. Essa é uma filosofia notável que muito tem ajudado na vida de milhões de pessoas. Mas se as suas orações não têm sido atendidas, quase indo contra o seu pensamento positivo, isso deve ocorrer porque você não faz orações de purificação antes, para desbloquear as emoções hostis e ressentimentos enterrados que devem ser purificados antes que os pensamentos positivos possam ser permanentemente efetivados. Até mesmo a Bíblia diz que vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, suas atitudes velhas. Se as pessoas do mundo conhecessem a oração de purificação e a usassem com confiança, elas poderiam revolucionar as suas vidas com todas as virtudes de Deus em questão de horas. Os místicos antigos perceberam que o desenvolvimento dos poderes da oração sempre começa com a purificação, que sempre leva à iluminação e finalmente à união. Os iniciados de Dionísio, nos cultos misteriosos da cultura grega, acreditavam tão fortemente nisso que observaram os rituais de purificação. Quanto mais frequentemente tentamos fugir da primeira fase da oração, a purificação, mais corremos em busca da iluminação e da união e mais reclamamos amargamente que a iluminação e a união se esquivam de nós. A Bíblia está cheia de simbolismo de purificação usados pelos hebreus antigos. Seus atos de sacrifício, renúncia e arrependimento, até seu muro das lamentações, onde estavam todos os seus símbolos de purificação interior, liberação de emoções negativas e purificação de seus pensamentos e emoções, são exemplos. A vida é um processo constante de purificação. De qualquer forma, a purificação não é nada a ser temida. Se você tentar contornar esse processo de purificação, barra suas graças, porque você não purificou sua mente e suas emoções para as receber. A oração de purificação deixa você pronto para receber suas graças. A famosa autoridade em oração, Friedrich von Hugel, uma vez disse que se você não está purificado nessa vida, isso se deve às suas próprias falhas. Dante descreveu a purificação gradual da alma em seu purgatório. Os oradores dos séculos têm descrito isso como o caminho da purificação. Tomás de Aquino contou que os 7 pecados mortais da mente e do coração do homem devem ser extirpados nesse caminho de purificação. Talvez ele soubesse sobre as antigas crenças de que existem 7 camadas da mente que precisam de constante purificação. Os metafísicos modernos falam, ao invés disso, sobre os 7 sentidos, que devem ser purificados à medida que o homem inicia sua vida espiritual. Seus 5 sentidos humanos e seus 2 supersentidos humanos da intuição e telepatia. Os simbolismos bíblicos devem ter sido referentes à purificação das 7 camadas da mente humana, na história do leproso que foi curado após seguir as instruções de Eliseu para que se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. 2 Reis 5. Após cometer graves delitos, Davi chorou: Purifica-me, cria para mim um coração puro, ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. Seu choro tornou-se famoso salmo de purificação, conhecido como o Salmo 51. Jesus deveria estar descrevendo a experiência humana sobre o caminho da purificação quando falou da necessidade de purificação inicialmente do interior da taça, para que só depois o lado de fora da taça pudesse ficar puro. Mateus 23, 26. Muitas pessoas se voltam para a oração quando as suas vidas parecem estar cheias de maldades. Apesar delas não perceberem isso, estão em um processo místico de purificação. Elas estão no caminho da purificação. Apesar de parecer desconfortável, esse caminho da purificação é o processo curativo de limpeza da alma no qual pensamentos, sentimentos e lembranças negativas são dissipados na mente subconsciente humana para a superfície dos seus pensamentos, sentimentos e relacionamentos conscientes.
Através do encontro com esses problemas maléficos, o homem aprende lições que são necessárias para seu crescimento e entendimento. Ainda que ele pareça estar no meio de uma experiência maléfica, quando ele aprende que isto é um processo de purificação e ousa invocar a oração de purificação, pode então transformar uma experiência maléfica em uma experiência benéfica. E eu ainda repito, purificação não é nada para ser temido. É um processo de cura e a oração de purificação é especialista em purificação. É um processo jubiloso que sempre leva às melhores coisas. As lições dos males. O mal não deve ser visto como um problema, mas sim como uma lição. É uma experiência de purificação. O entendimento desse processo de purificação, através do qual a alma passa, é um primeiro requerimento e um dos atalhos para a oração. Não é suficiente orar para Deus remover as aparências malignas da sua vida. Você deve descobrir por que elas estão lá e quais lições você tem que aprender com elas. Pare de lutar e resistir contra o mal. Ore com humildade e paciência para aprender o que as lições maléficas estão tentando ensinar a você. Todo mal é corretivo. Ele se torna um professor para aqueles que têm força de vontade para aprender. Aquelas experiências maléficas não começam de nenhum lugar exterior a você, mas dentro dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Elas estão dentro de você e podem ser apagadas à medida que se invoca a oração de purificação. Então, assim que você aprende as lições que essas experiências maléficas têm para ensiná-lo, elas desaparecerão. Você provavelmente lamenta, mas eu não percebo que esteja melhorando. É claro que você não percebe. Não existe mal no universo que não seja resultado de ignorância e que não ensine, se você estiver pronto e disposto a aprender a sua lição, a ter uma maior sabedoria e só então vê-lo desaparecer. Quando os homens se encontram em uma experiência maléfica que eles não conseguem fazer com que desapareça, isso ocorre porque eles não têm força de vontade para aprender a lição que ela veio lhes ensinar. O homem que deseja se libertar do mal deve ter força de vontade e deve estar pronto para se submeter a um processo de purificação, através do qual ele conquista uma nova sabedoria e força para que possa viver em felicidade. No entanto, esse processo de purificação não é difícil, mas deve ser feito com a evocação de oração simples de purificação, como descrito neste capítulo. A sua lição maléfica ensina o que o homem precisa saber e se dissolve, tendo servido ao seu propósito. Desse modo, não existe mal que não traga o bem. Eles invocaram a oração de purificação através da negação. A primeira coisa que você precisa fazer em meio a uma lição maléfica é limpar a sua mente de qualquer temor que tenha sobre isso. Se você quer ter suas orações respondidas, deve frequentemente se voltar para as aparências do mal e limpar sua mente de qualquer temor sobre elas, dizendo-lhes não. Isso pode ser feito através da oração de negação, na qual você nega que o problema tenha qualquer poder sobre você, à medida que simplesmente diz não para isso. Isso dará a você um senso de desapego ou indiferença sagrada em relação a isso. À medida que você continua dizendo não para qualquer situação problemática, você primeiramente joga para fora todo o temor sobre essa situação. Com a liberação do temor, vem a liberação dos problemas que estão mentalmente ou emocionalmente agarrados a você. E você é liberto e sente ainda uma nova liberdade à medida que o poder do não corta crenças negativas que eram a causa dos seus problemas em primeiro lugar. À medida que você diz não para aquelas situações que têm lhe perturbado, você não só remove bloqueios emocionais, mas também abre um caminho para a inteligência divina circular livremente e produzir uma solução. Uma mulher de negócios que foi curada de artrite através da oração de negação explicou depois: no primeiro dia eu comecei dizendo não para a dor, declarando: não, eu não aceitarei essa condição como permanente. Com a ajuda de Deus eu serei curada. Nos dias seguintes eu nunca mais deixei que a minha atenção se apegasse a mais nada. Quando as dúvidas antigas e medos tentavam me amedrontar,
eu rapidamente fechava a porta para eles com um não, não e não. As dores artríticas desapareceram e eu nunca soube exatamente como elas me deixaram. Elas tentaram retornar de modo frequente, mas eu constantemente negava pelo amor e pelo poder de Deus, que me curava, dizendo não para a dor. Deste, desde essa experiência, então, eu tenho aproveitado mais de 24 anos de esplêndida saúde, porque eu me recusei a aceitar qualquer outra coisa. Um homem de negócios estava tomado por uma doença incurável. Enquanto esperava por testes clínicos mais avançados, ele começou a purificar sua mente de temores usando orações de negação. Não, eu não aceito esse diagnóstico. Não existe ausência de vida, conteúdo ou inteligência em mim. Eu glorifico meu corpo como a perfeita criação da vida, de conteúdo e de inteligência divina. Eu sou a criança perfeita de Deus e eu manifesto essa perfeição agora. À medida que ele invocava o poder da oração de negação, apareceram diversos resultados que negavam imediatamente os testes clínicos anteriores. Várias semanas depois, quando os testes foram refeitos, os raios-x estavam limpos. A aparentemente incurável doença havia ido embora. Esse homem continuou com boa saúde. O poderoso não pode dissolver seus problemas mais severos. Todas as melhorias do mundo, bem como cada passo de progresso que aconteceu desde o início até o tempo presente, aconteceram porque alguém disse não para aparências limitantes ao longo do caminho. Se você quer ter suas orações respondidas, deve frequentemente se voltar contra as aparências maléficas e purificar sua mente de qualquer temor existente, dizendo não para elas. Um gerente de vendas de uma região foi designado para um novo território. Ele disse ao seu superior: Não, eu não aceito esse território limitado como tudo que eu possa ter. Eu não aceito essa área como meu desígnio final. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta do escritório de outro estado informando que o seu novo território fora aumentado. Condições maléficas da mente, do corpo ou dos negócios são construídas por alguém que se sente mal sobre isso. Esses sentimentos maléficos não só as construíram, mas também sustentavam as condições de infelicidade. Quando um sentimento maléfico é arrancado por meio de uma aparência negativa, esta maldade não tem como se sustentar e desaparece. Isso é verdadeiro porque as condições maléficas não têm vida, conteúdo ou inteligência em si mesmas. Elas são criadas pelos temores e outras crenças negativas do homem. Dizendo não para aquelas condições maléficas e então se recusando a ser medroso, ficar impressionado ou ainda dar alguma atenção a isso, é o melhor caminho que você tem para começar a destruí-las. Quando você diz para qualquer limitação aparente da mente, corpo ou negócios, não, eu não aceito essa aparência, minha vida não pode ser limitada, você está dissolvendo seus temores. Você está dizendo não para as aparências negativas. Você não as está aceitando ou dando poder a elas, e então elas terão que desaparecer. As graças onipresentes, as quais estão a todo momento no seu caminho, estão livres para manifestarem resultados felizes. Desse modo, dizer não para as aparências malignas pode ajudar você a dissolver os seus problemas. Fazer uma oração simples de não, não e não para as limitações aparentes, ou calmamente dizer não, não e não para você mesmo quando você fala no mal, é uma forma maravilhosa de invocar a oração de purificação. O poder do não na oração pode dissolver bloqueios aparentemente impossíveis para suas graças, porque isso purifica sua mente de temores e crenças negativas que bloqueiam suas graças. Você pode parar com o mal destruindo o seu rastro com o poder do não na oração, porque você limpa sua mente das crenças do mal, as quais são, na verdade, as causas de todos os seus problemas. À medida que isso é feito, então não haverá mais nada que possa deter a sua graça. Curas invocadas através do poder da cruz. A cruz tem sido considerada há muito tempo um símbolo de cura. Há muitas histórias sobre o poder de transformação da cruz. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo, 300 anos depois de Cristo,
é atribuída uma visão da cruz no céu. Em sua visão da cruz, ele pronunciou as palavras: "Nossa conquista", no dia anterior à batalha. À medida que ele insistia nessa visão da cruz e nessa mensagem, venceu a batalha. Nós vencemos nossas batalhas na vida da mesma forma, mantendo nossa visão na cruz, à medida que expelimos qualquer temor sobre aquelas batalhas que aparecem. Nós também, então, as conquistamos. Existe uma lenda sobre a mãe do imperador Constantino visitando a Palestina no ano 326 d.C. Nessa visita, ela foi guiada para o local da crucificação de Jesus por um judeu idoso que tinha herdado conhecimento sobre o local da crucificação. A mãe do imperador Constantino teve muita dificuldade para encontrar a cruz de Jesus devido à irregularidade do terreno. A lenda diz que 3 cruzes foram encontradas e que a cruz de Jesus foi identificada quando uma cura miraculosa de uma mulher doente aconteceu, depois que ela se estirou sobre ela. Isso supostamente ocorreu 362 anos depois da crucificação de Cristo. Existe uma outra lenda de que um dos pregos da cruz de Jesus, que foi encontrada pela mãe de Constantino, foi lançado ao mar durante uma tempestade que foi acalmada. A simbologia dessas histórias significa que nós também acalmamos as tempestades da vida através do ato de afirmar nossas crenças em seus poderes. Nós acalmamos e riscamos as tempestades da vida quando dizemos: "Isso tudo passará. Isso não tem poder. Minha vida não pode ser limitada. Meu Deus não pode ser limitado." Ou "Eu agora risco todas as limitações da minha vida em nome de Jesus Cristo." Dizendo não para limitações da sua vida, sua cruz pode se tornar uma coroa. Os primeiros cristãos constantemente usavam o sinal da cruz. Isso foi um dos segredos do poder espiritual para a realização de milagres. Historiadores dizem que em cada viagem, em cada ida e vinda, ao se vestir, banhar, alimentar, acender fogueira e sentar próximo dela, em qualquer ocupação, eles eram levados ao ato de marcar suas frontes com o sinal da cruz. São Francisco de Assis uma vez curou um homem paralítico ao fazer nele o sinal da cruz da sua cabeça até os pés. Esse tem sido literalmente um estilo comprovado em tempos modernos. Uma mãe curou seu filho de indigestão aguda com gritos e tosses, fazendo o sinal da cruz sobre ele, declarando: "Por este sinal nós conquistamos." Uma outra mulher curou-se de um período de severa depressão e saúde ruim após começar a usar o sinal da cruz e afirmar frequentemente: "Por este sinal eu conquisto." Uma canadense estava confusa devido a aparentes visitas psíquicas em sua casa, que resultavam em barulhos assombrosos e em estranhos acontecimentos no momento em que a luz era apagada. De manhã, ela encontrava a mobília toda desarrumada e sentia falta de alguns objetos. Os amigos aconselharam que ela se mudasse, mas ela amava sua casa e não queria deixá-la por razões estranhas. Finalmente, um orientador espiritual aconselhou que ela usasse a poderosa oração de negação, negando os misteriosos barulhos e qualquer tipo de poder estranho. Foi sugerido que ela espalhasse a cruz de Cristo em todos os cômodos. Esse conselho foi tomado literalmente. Os barulhos rapidamente desapareceram e nunca mais retornaram. A libertação cura problemas de relacionamento humano. A oração de purificação toma várias formas. Seguindo o poder da negação e o poder da oração de libertação. 2, que deixa você ir e Deus agir. Para se purificar e se libertar de qualquer problema da vida, é necessário praticar renúncia ou libertação, especialmente nas relações humanas. Isso permite um processo agradável, já que uma vez libertado daquelas pessoas que sobrecarregam você, será bem mais tolerante com elas. Muitos problemas de relacionamento humano se dissolveriam se as pessoas envolvidas fizessem orações de libertação, ao invés de ficarem tentando fazer com que as pessoas se modelassem de acordo com a sua maneira e segundo as suas verdades, as suas vontades. A oração de purificação inclui a purificação dos pensamentos e das palavras de posse. Você deve purificar a si próprio, evitando o uso dessas palavras de posse com as outras pessoas,
descobrindo o que fazer em nome do amor, se você quer que suas próprias orações sejam respondidas. Através de ligações emocionais possessivas, você dirige o conteúdo de seus pensamentos e sentimentos para a vida de alguém mais, enquanto você deveria estar usando isso em si mesmo. Desse modo, você se esvazia de tal modo que não será um canal adequado para ter as suas orações respondidas. Depois de ouvir uma palestra recente sobre a oração de libertação, quase todos os que estavam presentes tiveram interessantes experiências sobre as suas orações respondidas. Uma mulher de negócios libertou mentalmente sua preocupante filha, declarando para ela: Eu libero você completamente e livremente. Eu libero você e deixo você ir. Eu a deixo ir e deixo Deus ser o seu caminho na sua vida. A filha logo casou e foi morar fora do país. Uma mãe excessivamente protetora liberou sua filha casada da mesma maneira. Ela se mudou da casa da sua filha para uma cidade distante e voltou a trabalhar, apesar de já estar além da idade de se aposentar. A filha e o genro puderam ter um filho, o que eles tinham tentado muitas vezes anteriormente sem sucesso. À medida que mãe e filha continuaram fazendo a oração de libertação, a filha e o marido herdaram muito dinheiro com o qual eles compraram uma grande casa, outro carro e felizmente têm uma vida confortável com seu filho. Um filho preocupante de um casal se resolveu emocionalmente, voltando para a universidade e finalmente fez um bom casamento, depois que seus pais o libertaram mentalmente. Duas mães preocupadas falaram palavras de libertação para os seus filhos adolescentes e esses filhos se matricularam em universidades longe de casa e se tornaram estudantes de honra. A paz foi restaurada em todos esses lares através das palavras de libertação. A libertação dissolve a possessividade e restaura a paz. Grupos poderosos de possessividade formam um bloqueio na sua consciência, de modo que você não fica aberto para orientação e iluminação da oração. A oração de libertação libera você de tentar esquematizar, dominar ou forçar outras bênçãos. A oração de libertação não só liberta a sua mente e o seu mundo, tornando você um canal para que as orações sejam respondidas, mas também liberta a todos aqueles que você ama para seguirem as orientações das suas próprias naturezas divinas e para desenvolver o plano das suas vidas segundo a vontade divina. Por cada coisa e cada pessoa que você se preocupa, ao invés de ficar a elas agarradas, tentando forçá-las segundo o seu querer e da sua forma, deixe que elas recebam suas graças pela declaração. Eu agora coloco você com todo o amor do meu coração nas mãos do Pai. Isto é para que a grandeza da sua graça agora possa vir para você na hora certa e na forma certa. Desde então, quando essa pessoa ou situação tentar desviar sua atenção, mantenha-se livre dela pela afirmação: Eu libero você com todo o amor do meu coração nas mãos do Pai. E eu tenho fé que isso ocorre para que haja a manifestação das suas elevadas graças. Uma mãe preocupada, que já tinha tentado de tudo, desde o acompanhamento psiquiátrico até aconselhamento espiritual, descobriu uma maneira de estabilizar sua filha delinquente. Ela percebeu que nada fazia efeito até que resolveu libertar emocionalmente sua filha. Desde então, quando ela pensava na filha, dizia: Eu coloco minha filha nas mãos de Deus. Em que melhores mãos ela poderia estar? Não a minha vontade, mas que a vontade de Deus esteja sendo feita na vida dela. Em pouco tempo, a filha começou a amadurecer e mais tarde se casou e se tornou uma primorosa esposa e mãe. Um pai teve um encontro com seu filho pela última vez antes que ele voltasse para o Vietnã para mais uma obrigação com a marinha. Esse pai libertou sua mente de temores sobre o destino do seu filho e se libertou de qualquer sentimento de possessividade sobre ele pela oração. Eu liberto você para o Pai. Muitos meses depois, seu filho retornou a salvo da guerra. Ao fazer a oração de libertação pelas pessoas que você ama, lembre-se que nada que é abdicado é perdido. Todas as coisas encontram seu verdadeiro equilíbrio quando esse equilíbrio é libertado. Dê a cada pessoa na sua vida a liberdade para se dirigir para seu próprio lugar no esquema da vida. Dê liberdade para que elas possam fazer isso na sua própria hora
e ao seu próprio jeito, independente de seus métodos agradarem ou não a você. À medida que permite que as coisas sigam, cada uma delas encontra o seu verdadeiro lugar. À medida que você dá liberdade absoluta nos seus pensamentos sobre as pessoas, o seu ato de liberação implicará que elas façam o que é melhor para elas no seu nível atual de entendimento. Elas devem aprender as lições da vida por elas mesmas. Você não pode crescer ou superar ninguém. Através do ato de libertar as pessoas para o seu próprio Senhor interior, você não só liberta para elas as graças, mas você também liberta a si mesmo para se tornar um canal aberto, receptivo e cheio de paz para que as suas orações sejam respondidas. Emerson deveria estar descrevendo a completa necessidade de libertar aqueles que amamos quando escreveu: se você põe uma corrente na nuca de um escravo, a outra ponta fica presa em você mesmo. Quando você se liberta do esforço de impelir e de impulsionar a autoafirmação e a determinação para ter as coisas da sua própria forma, quando você para de lutar, esforçando-se e ansiando por suas graças, quando você relaxa, se liberta e se deixa levar, deixando todas as coisas para o perfeito trabalho do poder interior, depois de ter feito todas as coisas certas que você deve fazer, quando você eleva seus esforços humanos e aceita o que vier, percebe que o que surge é a concretização de todos os desejos os quais você tinha deixado ir. Fim da metade do capítulo 4.